Ok, já foi? Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Pastor, Pastor Léo. Pastor Alci. Hoje respondendo mais uma pergunta. Hoje a pergunta do Flávio Rodrigues, que pela foto aqui aumentando, eu acho que é o presbítero Flávio, lá de Brasília. Às vezes que eu fui a Brasília, sempre tenho contato com ele. Né? Homem de Deus, gosto muito dele. Tá? E ele perguntou o que é mansidão segundo as Escrituras. O que é mansidão segundo as Escrituras, Alci? O que é mansidão? Segundo as Escrituras. Eu uma vez até dei um estudo sobre aquela... A gente falou aqui há pouco no episódio que vai sair do... Isso. Bem-aventurados que saiu. choram. Que saiu. Bem-aventurados que choram. Também tem bem-aventurados mansos, né? Porque herdarão a terra, né? Rapaz, a mansidão, eu acho que é aquela condição de uma pessoa regenerada, né? A gente tem que sempre lembrar isso. A mansidão é uma virtude, né? Uma virtude do crente. Uma virtude do crente, né? Faz parte, então, dos frutos de uma pessoa regenerada. É aquela inclinação que o indivíduo tem de agir de uma maneira branda àquilo que supostamente lhe ofenderia ou lhe atacaria, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, temos o exemplo de Moisés, que é chamado de homem mais manso. Tem o próprio Cristo, que é chamado de manso, como é? Mateus 11 diz, manso de... Eu sou mais... Enfim, deu branco agora aqui em Mateus 11. Mas ele próprio se chama de manso, né? Então, acho que é de fato isso. É a maneira como a pessoa reage àquilo que, se ele não fosse um regenerado, se ele não fosse um salvo, ele seria, então, de não dar a segunda face, enfim... De responder à altura da ofensa. Bom, em linhas gerais, primeiramente, eu diria algo nesse sentido. Eu subscrevo assim, eu só acrescentaria uma coisa. Né? Eu reforço o que você falou, que mansidão, à luz das Escrituras, é um atributo divino que todo crente deve ter. Eu vou até abrir Mateus 11 aqui. Muitas pessoas olham para as bem-aventuranças como se fosse um horóscopo. Uhum. Eu sou sim, o manso, sim. Eu sou o que chora, eu sou tipo um o pacificador. Feito horóscopo mesmo, entendeu? Eu sou de Leão, eu sou de Áries, eu sou de não sei o quê. E não é. Ali o crente deve ter todas aquelas virtudes. Uhum. Então a mansidão é algo que um crente deve estar buscando. Tá? Então, e aquele cara paciente que você conhece no seu trabalho, mas é ímpio, você não pode chamar ele de manso. Né? Você pode chamar ele de paciente, tá? Mas manso não. Agora, o que eu acrescentaria só que você disse, citando o próprio exemplo de Moisés, é porque aí a pessoa pode até travar e dizer assim, rapaz, Moisés era tudo, menos manso. Uhum. Entendeu? Meu amigo, o cara matou um egípcio na cacetada logo no início. Né? Vamos pegar alguns exemplos aqui. Subiu lá a montanha, viu o Senhor face a face lá na teofania do Sinai, né? E aí, quando ele desce e vê o povo adorando o bezerro de ouro, taca as tábuas da lei no chão. Aí, em outro evento, em que Deus pede para ele falar a rocha no segundo momento, no primeiro ele pede para ferir mesmo, no segundo ele pede para falar, Moisés taca o cajado na rocha de novo. Né? Então, o cara vai olhar para isso e vai dizer, meu amigo, aqui tem um erro na Bíblia. Uhum. Que esse homem não é manso de jeito maneira. Ó, para isso. Tá? E eu gosto, então, da definição de mansidão, como você bem falou, só acrescentando, é de que o manso é aquela pessoa que não se ofende quando ele é o alvo de crítica, qualquer coisa do tipo. Porque ele sabe que ele é um pecador. Para seguir a sequência das bem-aventuranças, a primeira é bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, se eu não tenho nada, se eu sou um falido espiritualmente, o cara chega para mim, tu é um pecador. Mas é verdade. Sabe, aquilo ali não vai ser parêntese. Com isso eu não estou dizendo que o crente tem que aguentar acusações mentirosas e por aí vai. Não estou nem entrando nesse mérito. Mas que aquilo ali não vai ser ofensivo para ele. O que vai ser ofensivo para um crente? Aí veja um ponto. É quando Moisés perde a cabeça. Que é quando? Quando o Deus de Moisés é afetado. Uhum. Quando o Deus de Moisés ele é ofendido, aí você vê Moisés ofendido também. Ou seja, o que adorar o bezerro de ouro ofendia Moisés do ponto de vista prático? Nada. Mas estava ofendendo Deus, aí ele... Ou seja, o que o povo reclamando estava ofendendo Moisés? Nada. Mas estava ofendendo o Deus dele. Né? Justamente o texto do bezerro de ouro, que é uma das passagens mais icônicas na história de Moisés, que é fantástico.
que é quando Moisés diz para Deus, não te ires, vê? Aí quando ele desce, ele se ira. Né? Mas aí eu gosto muito da expressão do Bill, mostrando exatamente isso, que ele se ira porque aquilo seria o comportamento que Deus teria. Então, eu só quero pontuar uma coisa, que a mansidão bíblica não é aquele cara passivo, caladão, porque Moisés não tinha nada disso. Pacifista, né? Né? Ou seja, nem vou usar essa expressão, porque é até diferente, né? Porque pacificador também está nas bem-aventuranças. Mas não é aquele cara assim, zen, que é tranquilão. Porque Moisés não tinha nada disso. E é o homem mais manso da face da terra. Tá? Ou seja, é um homem que entende que Deus é muito maior do que ele. Então ele não vai se levar tão a sério, ele não vai ser uma pessoa orgulhosa, ele não vai ser uma pessoa vaidosa, ele não vai ser uma pessoa cheia de si, ele não vai ser uma pessoa que se ofende fácil. Isso. Tá? Porque ele entende que Deus... Então, não confundir isso, por exemplo, fulano é muito manso. O manso compra a briga quando deve ser comprado. Tem duas virtudes aí. No caso de Moisés, né? Ele foi a virtude da mansidão, quando a questão era ele, e a virtude do zelo pela santidade, pela justiça de Deus, né? Mas só para citar direitinho, Mateus 11, né? Quando Jesus diz, vinde a mim os que estão cansados, aí no versículo 29 ele diz assim, porque eu sou manso e humilde de coração e vocês vão achar descanso em mim. Para a vossa alma, né? Então é isso mesmo. Tu já leu aquele livro, para mim um dos melhores livros que transmite essa ideia de mansidão, Léo? O Perfil de Três Reis. Não. Um livrinho assim. Ele é um livro físico do tamanho normal, mas ele é fininho. Acho que tem 70, 80 páginas. Não quero ler, não. Ele vai contar, ele vai fazer um paralelo entre Saul, Davi e Absalão. Não quero ler, não. Aí ele vai mostrar quando Davi foi ofendido por Saul, como é que ele agiu, e quando ele foi ofendido por Absalão, também como ele agiu. E ele vai mostrar basicamente essa característica da mansidão em Davi, no sentido de que quando ele recebia as setas, né, as flechadas, digamos assim, lá de Saul, em vez dele desprender e devolver, ele cantava harpa para acalmar, né? Então acho que dá para ver isso também muito nitidamente em Davi, né? A gente tem exemplos muito fantásticos de mansidão em personagens bíblicos, mas certamente Cristo, e eu gosto desse texto, porque nas entrelinhas alguém já disse que Jesus, querendo ou não, está mandando um recado para os fariseus. Porque as pessoas chegavam para os fariseus quebrados, destruídos, precisando ser pastoreados, colocar mais lenha. E Jesus o contrário. Que é até o ponto do... Eu gosto muito disso, de Mateus, porque em vários capítulos funciona bem. Não chega a ser uma regra, mas o final de cada capítulo faz um link para o capítulo seguinte, por assim dizer. E o que você lê em Mateus 11... é o final. Se você observar o capítulo 12, é certeza. É Cristo falando sobre o sábado. Deus, o homem sábado, o homem foi feito para o sábado. Desculpa, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Mostrando exatamente que aquilo que primariamente era para dar descanso para o homem, vocês estão colocando mais peso, mais fardo. Mais fardo. Então, e isso que eu quero só salientar, de que hoje, nas nossas igrejas, tradicionalmente, né, olhando um pouco mais, com esse culto de personalidade a pastores que tem, ou até mesmo a político que existe, a gente percebe o quanto a gente fica ofendido por bobagem. Né? No mundo em que piada já é crime, que você não pode falar e por aí vai. O contexto de mansidão, como a gente está definindo hoje, é uma coisa que é completamente sobrenatural e alheia ao mundo. Porque o homem é o seu Deus, você é o que você imagina que você seja, então qualquer coisa lhe ofende. Então é por isso que é fundamental a gente entender de que a nossa identidade está em Cristo. Tá? Porque aí quando ele é ofendido, aí a gente tem que ir para cima mesmo. Mas quando a gente é ofendido, que Deus seja o nosso juiz. Para citar ainda Moisés, uma das passagens que eu mais gosto de Moisés está lá em Números 12, que é quando Miriam e Arão vão reclamar com ele. Aí Moisés é justamente essa passagem que vai reclamar, irmãos, número 12, 3. Mas aí, quando termina tudo, o texto só diz assim: Deus a tudo ouviu. Pronto, só isso. Moisés não fala nada. Aí Deus aparece e defende Moisés. Ou seja, quem é o nosso advogado? Deus aparece e defende Moisés. Aí Moisés só vai falar, mostrando exatamente sua mansidão, quando Miriam taca a lepra nela, Deus bota uma lepra nela, e aí Arão pede, Moisés,
roga ao Senhor para que ela não seja como um aborto e tudo e tal. Aí Moisés fala, pela primeira vez naquele texto, Senhor, rogo-te para ti aqui a cura. Ou seja, ele está intercedendo pelo inimigo dele naquele momento, sabe? Então, só pontuo isso porque, e aí eu vou, nem sei que causar polêmica, e não estou fazendo uma crítica velada, mas não foi uma decisão, na minha opinião, sábia. Alguns anos atrás, Alci, quando teve uma parada dessas do orgulho gay, que teve uma pessoa lá de Jesus Cristo, na parada gay, né, crucificada, tudo. Aí o reverendo Augusto Nicodemos escreveu um texto. Eu não fiquei escandalizado. Veja, Alci, raramente eu faço isso, mas bota raro mesmo isso. Mas já fiz algumas vezes, sabe? Em que eu cheguei, peguei e disse assim, olha, o meu texto hoje é uma situação. Então é óbvio que eu prego a Bíblia, é óbvio que eu pego a Bíblia e exponho um texto. Mas eu estou dizendo o motivo pelo que eu estou pregando isso. Aconteceu algo em que o meu texto, por assim dizer, ou seja, então eu estou olhando o cenário e pronto, eu vou pregar isso por causa disso. Então, às vezes eu digo isso, hoje o meu texto é essa situação. Pronto. Aí eu subi aqui no púlpito e disse, olha, irmãos, o meu texto hoje é esse texto do reverendo Augusto. Aí eu li uma parte do texto. E mostrei por que um crente deve se escandalizar com aquilo. Entendeu? Mas sem atacar nada do reverendo Augusto. Sabe? Não tem por que atacar. Certo? Mas mostrando a ideia de por que um crente deveria se escandalizar. Então, a gente se escandalizar, lutar pelo nosso Senhor, é uma característica, na minha opinião, da nossa mansidão também. Sabe? Eu acho que é o outro lado da moeda. Você não se leva a sério. Desculpa, não se leva a sério. Você não se ofende fácil, porque a gente sabe que ele vai defender o nosso Senhor, que é muito mais do que a gente. Eu acho que é esses dois lados da moeda que eu entendo que deveria ser sempre enfatizado. Concordo. Entendeu? O outro livro, é um capítulo só dele, que na verdade foi uma pregação dele, é do Martin Lloyd Jones, que ele fala no Sermão do Monte. Sim, né? aquele livro do muito bom. Eu até reservei aqui muito rapidamente para a gente poder ver como é que ele interpreta. Ele faz várias ponderações, mas basicamente ele vai dizer que ele vai citar 3 exemplos que a gente citou. Ele cita Moisés, ele cita Jesus Cristo, ele cita Abraão, ele cita Paulo também. Aí ele faz assim, rapidamente dizendo o que implicava em ser manso. Então ele, semelhantemente ao que a gente já disse aqui, mansidão para ele é uma conclusão que alguém chega acerca de si próprio e que resulta então numa atitude para com o próximo. Né? Então se ele de fato não já se vê como humilde e consequentemente não se vê como alguém digno de todos os elogios possíveis e imagináveis, ele de fato é um cidadão que, percebendo o pecador em que ele não... A tua expressão, você se perdoou pela expressão, mas eu vou usá-la no sentido, como ele coloca aqui, ele não leva tão a sério as críticas que os outros fazem a ele, né? Então ele realmente se coloca no seu lugar. Ele não impõe aos outros a sua personalidade, o seu querer, ele sempre está disposto a ouvir. Ele nunca exige alguma coisa para si mesmo como fruto de vaidade ou qualquer coisa dessa natureza. Ele não se considera detentor de todos os direitos, ele enfatiza são os seus deveres. Ele não faz exigências baseadas na sua posição de autoridade ou no seu privilégio, qualquer coisa dessa natureza. Aí ele encerra dizendo assim, quando um homem é manso, ele não tem pena de si mesmo. Ele não diz, porque as pessoas estão dizendo isso de mim, ou qualquer coisa desse tipo. Ele sabe que merece os males do mundo, e então ele não cai naquilo que a gente chama de autocomiseração. Então ser manso é, de fato, ter aquela verdadeira visão de si mesmo, né? Que, colocando você no seu devido lugar, você deseja a honra para o seu Salvador. É isso. Ser manso é ser humilde. Também é uma característica, né? Ou seja, uma pessoa que não é cheia de si mesmo, né? Que não é cheia de si sob nenhuma circunstância. Mas esse é o ponto, sabe, Norton? É por isso que as bem-aventuranças, elas devem ser estudadas e lidas na sequência. Não é aleatório, entendeu? Se eu pegar assim um bingo, vamos aqui estudar hoje sobre... Se você tira a sequência das bem-aventuranças, ela perde o propósito. É uma sequência de um edifício de uma casa. Tanto é
de que ela tem uma estrutura que, para usar a linguagem assim, básica teológica, que o pessoal chama de estrutura de sanduíche. A primeira bem-aventurança e a última tem a mesma recompensa. Entendeu? Tem a mesma recompensa. Herdarão, ou seja, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que por mim são perseguidos e tudo, porque deles é o reino dos céus. Então você vai ver que no meio é a carne, por assim dizer, do sanduíche, né? Um pacote completo. Tá? Então a mansidão é justamente o terceiro. Pobres choram e é um manso. Entendeu? E tem toda essa gradação, né? De Exatamente. humildade, odiar o pecado, enfim. Então, ou seja, a humildade é quebrada lá no primeiro, que um cara é pobre de espírito, o que é que eu tenho para oferecer a Deus para ser salvo? Absolutamente nada. Sabe? Do ponto de vista pastoral, assim, um livro que eu recomendo é Porque Deus é Tão Pequeno e as Pessoas Tão Grandes. Já li. Sabe? Bom livro, para mostrar exatamente porque a gente se preocupa mais com as opiniões das pessoas do que de Deus, sabe? Acho que o Lloyd Jones nesse livro, desculpa te interromper de novo, Léo. Não, já Mas também. é o Lloyd Jones que fala que as bem-aventuranças, ela é o caráter de Cristo forjado no crente, né? Alguma coisa nesse sentido que ele diz. Né? Caso o livro do Martin Lloyd Jones, esse que o Alci está citando, é Estudos da Bem-aventurança do Sermão do Monte, do Martin Lloyd Jones. É um livrão, de todos os sentidos. Ele com aquele Santidade de J. Riley, são dois livrões, né? Agora, caso uma pessoa queira um estudo um pouco mais direto e mais barato das Bem-aventuranças, eu gosto do John MacArthur. Não sei se tu já viu. Acho que não. As Bem-aventuranças, o nome é esse, do John MacArthur. Top Simples, também. curto, direto, sabe? Para você que está procurando um bom livro aí teológico para ler. E, pessoal, tem mais alguma coisa, Alci? Não. Caso você que está ouvindo, fazer uma pergunta para você, fazer uma sugestão, porque volta e meia você vê eu e o pastor Alci conversando sobre um livro e tudo e tal. Foi uma coisa que eu estava tendo essa ideia lá essa semana. E algumas pessoas até pedem indicação. Poxa, esse livro que o senhor citou, onde é que eu compro? Algumas pessoas até, poxa, eu comprei esse livro que o senhor falou, tal. Se tem interesse em indicar livros, trazer para cá, né? Não precisa fazer um podcast sobre isso, não um episódio sobre isso, mas um momento, talvez, depois do episódio da segunda, sabe? Uma parte 2. Aqui, ó, esse livro aqui, que indicar por causa disso. Né? Volta e meia tem quando teve aquela promoção, recentemente tem uma promoção da Fiel também, de todos os livros da Fiel, estava com 55% de desconto. Para quem é Prime, dia 12 e 13 vai eu tô ter de olho. Eu mexi minha lista de livro na esperança de que vem. Mas fica aí também, caso você ache relevante, nos avise, a gente pode comentar um pouco também sobre isso nos episódios da segunda-feira, um pouco depois, beleza? Pois, irmãos, Deus abençoe, compartilhe os vídeos, divulguem e até sexta, se Deus nos permitir. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal.